E agora, Uhum. Laura, nós vamos falar um pouquinho aí, quero a sua opinião, que você já se declarou fã, fazer um momento especial aí para a despedida da Fórmula 1, a aposentadoria de Sebastian Vettel. Na minha opinião, um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. E eu queria saber de você o que, que você acha, o que, que você pensa de Sebastian Vettel. Não tem nem palavras, né? O cara, ele chegou novo, tanto que o recorde de campeão mundial mais jovem é dele, né? 22 anos, é incrível, né? Pensar que um piloto tenha tido a maturidade, porque foi no campeonato de 2010, que eu acho que na penúltima corrida ele faltava muitos pontos. Eu acho que ele estava em, sei lá, terceiro colocado. Não era o principal candidato ao título, né? Então, ele, ele era incrível, né? Eu tenho até um vídeo que eu preparei para a semana que vem, que são poucos pilotos que desafiam as regras da Fórmula 1, né? E ele era um que jogava com o regulamento embaixo do braço, sabendo o que, que podia e o que, que não podia fazer. Foi no GP de 2014, eu acho, ou 2013, na China, onde 14, onde o Sainz e agora não vou lembrar o outro piloto, estão na frente dele no pit lane e ele simplesmente ultrapassa antes de chegar na linha que determina o limite de velocidade. Ele achando os dois da sua frente muito lentos, ele corta para o lado, ultrapassa os dois e ganha alguns segundinhos preciosos ali no pit, fazendo seu pit stop. Então, daí muita gente pediu punição Cirúrgico, naquela né? época, foi punição, não sei o que ele fez alguma coisa errada, e ele disse, mostra no regulamento aonde diz que não pode. E realmente ele não foi punido porque não dizia que não podia. Então, eu acho que ele é fora da curva, sabe? Aquele piloto que desafia o próprio esporte, sabe? Então, pelas vitórias que ele fez naquele GP da Índia, eu acho, de 2013, onde ele ultrapassou todo mundo. Ele fez muito por esse esporte e eu acho que deixou muita gente apaixonada por esse esporte, né? Ele construiu, naqueles 4 anos, ele construiu o que muita gente não constrói em, na carreira inteira, né? Eu sou suspeito para falar. Então, Essa 2010 que você falou aí, tinham 4 pilotos disputando o título na última corrida. Ele realmente não era tido como favorito e venceu o campeonato em Abu Dhabi e dali a sequência dos 4 títulos mundiais. E eu sou suspeito porque eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 mais a fundo, né? Sabe, me interessar mais com o final dos títulos do Vettel. Então eu sou muito fã do Sebastian Vettel. Para mim, ele é um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. E eu trouxe alguns dados interessantes para compartilhar com a gente, com o pessoal, para você e uhum, também para quem nos acompanha, seja agora em live ou depois em podcast, que é o seguinte: começou no automobilismo com 7 anos, pilotando kart, e aí em 2004 ele venceu na Fórmula BMW alemã 18 de 20 corridas disputadas. Lógico, conquistou o título dessa competição. Depois ele correu na F3 europeia, passou a despertar interesse na BMW, na qual ele inclusive estreou na Fórmula 1. isso. A estreia dele foi nos Estados Unidos em 2007, no Indianápolis, porque o Robert Kubica teve um É acidente verdade. grave, É grave, verdade, aquele e acidente. é isso, e aí ele substituiu o Robert Kubica. E é o seguinte, na classificação ele consegue um 7º lugar, pela primeira vez pilotando uma BMW Sauber na Fórmula 1. Ele conseguiu Uhum. na primeira classificação um 7º lugar. A gente falando aí do Nick De Vries, na estreia do Nick De Vries, olha para você ver. O Sebastian Vettel estreando na Fórmula 1 já consegue um 7º lugar. E na É, corrida ele consegue um 8º lugar nesse GP dos Estados Unidos de 2007, garantindo um pontinho para
para a BMW Sauber. E agora ele despede da Fórmula 1, então o primeiro GP, Estados Unidos 2007, um pontinho, pontuando, e agora ele despede da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi de 2022, também garantindo um pontinho para Aston Martin. E aí, em 2008, a temporada seguinte, ele vence um grande prêmio, que para mim é um dos melhores grandes prêmios que eu já acompanhei, que eu já assisti, que é o Grande Prêmio da Itália. Ele vence de Toro Rosso, e é a primeira vitória na carreira dele. É impressionante, na chuva, ninguém esperava, né, uma Toro Rosso vencer a corrida, ainda mais o Sebastian Vettel, muito novo. Isso forçou que ele assinou com a Red Bull em 2009, e aí ele conquistou também o Grande Prêmio da China, a segunda vitória na carreira e a primeira pela Red Bull. Terminou em segundo no campeonato de pilotos, e aí em 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 títulos mundiais consecutivos com a Red Bull. Assim, a Red Bull foi soberana, e o Vettel, 53 vitórias, como a gente já mencionou. Então ele venceu 4 títulos mundiais. Ele marcou essa época da Fórmula 1. Na verdade, monstruoso o que ele fez, 4 títulos consecutivos. E aí, depois de uma temporada ruim em 2014 com a Red Bull, ele foi para a Ferrari, que era seu sonho, né? O sonho de todo piloto, pilotar uma Ferrari. E também que tinha o ídolo, né? Que é o Michael Schumacher, alemão. Ele tem essa questão de ver no ídolo aí o Michael Schumacher. Então, foi para a Ferrari. E mesmo não conseguindo títulos com a Ferrari, que pelo domínio da Mercedes, ele é o terceiro piloto com mais vitórias aí pela escuderia. Atrás apenas do Michael Schumacher e do Niki Lauda. Então, assim, e aí depois pouca coisa, né? Aí depois, com a vinda do Leclerc, ele começou a ter sua vaga ameaçada. Aí assinou com a Aston Martin, que é uma equipe de baixo do pelotão ali, de trás, né, do pelotão, encerrando a sua carreira ontem com muitas homenagens e todas muito válidas. Então, Sebastian Vettel é simplesmente fenomenal, né, Laura? E isso a gente fez um resumo, né, do que ele é dentro da pista, que é fenômeno, né? Mas fora das pistas, acho que é importante ressaltar, acho que a maioria que acompanha sabe, né, que ele luta por muitas causas, o meio ambiente. Se eu não me engano, foi na corrida de Silverstone do ano passado, de 2021, que ainda era época da Covid. Ele juntou sua sacolinha e foi na arquibancada limpar a arquibancada do autódromo, né? Então, são atos, e naquele fato ele não levou nenhum assessor, sabe? Então, isso eu acho que é o mais importante, né? Tu fazer as coisas e tu não precisar provar para ninguém que tu tá fazendo, né? Eu acho que foi um fã que tirou a foto e disse: Nossa, olha aqui o Sebastian Vettel tá fazendo, não sei o quê. Enfim. E outras mil causas, né? Eu sei que ele tem a casa dele toda ecológica. Ele, aqui no Brasil, ele veio, foi em ONGs que ajudam a Amazônia. Teve, acho que na Arábia Saudita, no ano passado, não lembro se foi na Arábia Saudita ou se foi no Catar, que são países, né, que a Fórmula 1 estreou no ano passado. Não vou ter 100% de certeza. Mas era onde as mulheres não têm o direito de dirigir. Então ele pegou e promoveu um campeonato, uma corrida de kart apenas para mulheres. Então, assim, de todas. Teve a história do Black Lives Matter também, que Sim, que o com o Hamilton. lado do Hamilton. Que o Hamilton, então, encabeçou ali na Fórmula 1. Ele foi o único piloto na primeira manifestação ali que se ajoelhou ao lado do Hamilton. Então, assim, todas as principais causas que ele poderia abraçar também, que é a causa LGBT, QIA+. Então, todas as causas assim que ele pode, ele se envolve. Então, o combo fantástico de atleta que demonstra não só preocupação dentro da pista, mas também com o que ele pode mover fora. E eu acho que é muito papel do atleta isso. A gente vê vários atletas influentes que não se preocupam com o a mais, e é tão importante ver
pilotos assim como ele, como o Hamilton, o Mick Schumacher também. Então, são pilotos que se preocupam, veem a sua posição de destaque e nela eles aplicam para mudar a sociedade. Então, o Sebastian Vettel é um piloto completo, até me emociono em falar que ele é muito especial dentro da pista e também fora. Eu até fiz uma declaração no meu canal, né? Eu disse, Seb, não suma, porque o mundo precisa de você. Então, dê notícias de onde você está, o que você está fazendo, porque o mundo precisa de mais Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Com certeza, mas não tenha dúvida. Aí, ó, o Egleison do Somos F1 comentando que o Seb é brabo. E realmente, ele falando, ó, lê meu comentário, Luiz. Meu sonho é participar dessa live. Eu já mandei o convite para ele, se ele quiser entrar um pouquinho aí para participar com a gente. Seja bem-vindo, eu já mandei lá no WhatsApp dele, se ele quiser participar um pouquinho com a gente. E o Vettel, você mencionou muito nessa luta das causas sociais, muito ao lado do Hamilton. O Hamilton, inclusive, o elogiou demais na sua aposentadoria por conta disso. Além de um grande piloto, um grande ser humano. E outra coisa, você falou do Mick Schumacher, que é o filho do Michael Schumacher, ele virou uma espécie de tutor do Mick Schumacher. Então, assim, ele dá conselhos para o Mick Schumacher. Ele é um grande ser humano mesmo, ele se vê como ele se viu lá atrás, quando adolescente, quando criança, através do Michael Schumacher, que é o seu grande ídolo, e agora ele tem a oportunidade de ser o tutor do filho do Michael Schumacher. Tem uns fatos também que eu acho muito interessante do Sebastian Vettel. Aí, deixa eu adicionar o Egleidson aqui, deixa eu ver se ele já está pronto aqui para participar com a gente. Fala, meu amigo. Assim que der, ele participa aí com a gente. Uns fatos interessantes aí do Sebastian Vettel é aquele GP, eu não me recordo qual, que ele troca a placa de primeiro e segundo lugar porque ele se sentiu prejudicado. Foi uma coisa excepcional também. Outra questão também, essa temporada ele andou de motinha, também não me recordo qual o GP que agora, e ele foi multado, inclusive. Foi Austrália. Foi surpreendente, foi assim, impressionante. Então, tem essas questões, ele inclusive aquela rivalidade dele com o Hamilton também no Azerbaijão, do toque ali, e depois o Hamilton falou que tá tudo bem, que ambos já, né, são amigos e tal. Então o Vettel vai marcar sim um legado na história da Fórmula 1, não tenha dúvida. Eu acho que até é importante ressaltar que quem organizou aquele jantar de despedida que rolou na quinta-feira entre os pilotos foi o Hamilton. Então, eu acho que apaga essa coisa, os dois são rivais, não sei o quê. Até dá para ver ali no corredor que os pilotos fizeram para aplaudir o Vettel, o único que ele abraça é o Hamilton. Apesar de eles serem rivais ali 2017, 2018, que foi uma briga até 2019, foi uma briga muito forte entre os dois, eles deixaram de lado, eles superaram. Agora, coisa que a gente talvez não veja entre Max e Hamilton, que onde passa sai faísca, né? Então, acredito que os dois souberam superar muito bem e mostram os dois grandes pilotos que são, né? E ele, só para mencionar mais alguns fatos, pole position mais jovem da história da Fórmula 1, com 21 anos, 2 meses, 11 dias. Número de poles em uma temporada, ele tem 18 poles em 19 corridas. É um número absurdo. Grand Chelem, ou Grand Slam, como queiram, consecutivos, ele tem 2. Então, assim, nenhum outro piloto, acho que é só ele e o Ascari que tem 2 Grand Slams consecutivos. Número de vitórias consecutivas numa temporada, 9. Então, ele tem 9 vitórias consecutivas em uma temporada. O piloto mais jovem a conquistar um vice-campeonato, com 22 anos, aí, que foi em 2009. Piloto mais jovem a sagrar campeão da Fórmula 1, com 23 anos, 4 meses, 11 dias. Eu acho que o Verstappen não bateu esse recorde, se eu não me engano. O piloto mais jovem... então. Piloto mais jovem a sagrar campeão da Fórmula 1. O piloto mais jovem a faturar o bicampeonato com 24 anos, o tricampeonato com 25 anos
e o tetracampeonato com 26 anos. 299 GPs, 17 temporadas na Fórmula 1, 53 vitórias, 57 pole positions, 38 melhores voltas, 122 pódios, 8 hat-tricks e 4 grandes slams. Esse é Sebastian Vettel. Meu Deus. Sem palavras. Né? Sem palavras. Deixou um legado impressionante na Fórmula 1. Agora sim, nós temos um convidado especial aí, o Egleidson. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos falando de Sebastian Vettel. Já mencionamos tudo da carreira do Vettel e nós queremos aí uma opinião sua sobre o legado que Sebastian Vettel deixa para a Fórmula 1. Seja bem-vindo. Você está me ouvindo, Luiz? Estou te ouvindo muito bem. Estamos. Eu vim aqui só para invadir a live e encher o saco. Então já começa aí comentando o legado do Sebastian Vettel na Fórmula 1. Cara, eu sou fã do Vettel, né? Não tem como não ser, né? Acho que faz parte aí dos heróis aí da Fórmula 1 para nós que acompanhamos há relativamente um bom tempo. Eu ouvi aí você falando sobre o Vettel, né? São 4 títulos mundiais, 4 vice-campeonatos já, 53 vitórias. A carreira do Vettel é recheada de muitas glórias, não terminou da forma como merecia no auge, mas o Vettel já está marcado na história da Fórmula 1 como um dos maiores da história, sem dúvida. E o que eu tenho para finalizar aí em relação ao Vettel é simplesmente obrigado, Seb. Obrigado por esse legado que você deixa na Fórmula 1. E realmente você marcou história aí na categoria, não tenha dúvida.